Imagine Jerusalém mergulhada no silêncio da noite. As ruas de pedra ainda guardam o calor do dia, mas o ar já começa a esfriar. As tochas tremulam nas paredes calcárias, enquanto sombras longas se projetam sobre os becos estreitos. É nesse cenário que um homem caminha com cuidado, olhando para os lados antes de avançar mais alguns passos. Ele não é um homem comum, é um mestre da Torá, um fariseu respeitado, um membro do Sinédrio. Seu nome, registrado na tradição judaica, ecoa entre os mais ricos e influentes de Jerusalém, Nakdimon ben Gurion, ou como conhecemos Nicodemos. Mas naquela noite ele não carrega a confiança de um líder. Ele carrega perguntas. Você consegue sentir o peso daquele momento? Nicodemos não é um ignorante espiritual. Ele conhece as Escrituras, conhece os mandamentos, conhece as tradições. Durante anos ele dedicou sua vida ao estudo da Torá. Ele entende sacrifícios, pureza ritual, mandamentos e méritos espirituais. Mas algo no ensino do Messias está perturbando suas certezas. Há algo naquele rabino da Galileia que desafia toda a lógica religiosa que ele aprendeu. E é por isso que ele vem à noite. Não apenas para evitar olhares curiosos, mas porque a noite simboliza exatamente o estado em que sua mente se encontra. Um lugar entre a luz e a escuridão. Quando Nicodemos finalmente se aproxima, ele não começa com uma pergunta direta. Primeiro ele reconhece algo evidente. Ele diz que ninguém poderia fazer aqueles sinais se o Criador não estivesse com ele. É uma afirmação cuidadosa, quase diplomática. Mas o Messias não responde à formalidade. Ele vai direto ao centro da questão. Ele diz algo que rompe completamente o raciocínio do mestre da Torá. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Imagine o choque dessa frase. Nicodemos passou a vida acumulando mérito espiritual. Agora ele ouve que tudo precisa começar outra vez. Você percebe o conflito que nasce naquele instante? Nicodemos pensa como um estudioso da lei. Ele interpreta as palavras de forma literal, biológica. Como um homem pode nascer outra vez? Como alguém pode retornar ao ventre materno? A pergunta revela mais do que confusão. Ela revela o limite da lógica religiosa quando confrontada com algo mais profundo. O Messias não está falando de biologia. Ele está falando de transformação. Ele está falando de algo que o pensamento hebraico conhece bem: renovação da alma, retorno, techuvá. E então, o diálogo avança para um ponto ainda mais surpreendente. O Messias começa a falar sobre vento, sobre espírito, sobre algo que não pode ser controlado ou previsto. O vento sopra onde quer. Você ouve o som dele, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que nasce do Espírito. Perceba a beleza dessa imagem. Nicodemos está acostumado com sistemas religiosos estruturados, previsíveis, organizados em regras claras. Mas agora ele está sendo confrontado com algo que não pode ser manipulado: a ação viva do Criador. Nicodemos permanece perplexo. Ele conhece os textos sagrados, mas naquele momento eles parecem ganhar um significado novo diante dele. O Messias percebe a dificuldade e então faz uma pergunta que atravessa os séculos. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Não é uma humilhação, é um convite. Um convite para abandonar a segurança da teoria e entrar na realidade viva daquilo que as Escrituras sempre apontaram. É nesse contexto que surge uma das declarações mais conhecidas da história religiosa. Uma frase repetida em sermões, placas e discursos ao redor do mundo. Uma frase que muitas vezes foi simplificada demais. O Messias diz que o Criador amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. Você provavelmente já ouviu essa frase inúmeras vezes, mas existe algo profundamente hebraico escondido nela. Algo que se perde quando o texto é lido apenas com categorias ocidentais. No pensamento hebraico, o amor não é simplesmente um sentimento. A palavra usada para amor é ahavá, e sua raiz carrega um significado surpreendente: dar. No entendimento judaico, você não ama apenas porque sente algo. Você ama porque se entrega. O amor se prova através da doação. Isso muda completamente a forma de ouvir aquela frase. O Criador não demonstra amor apenas dizendo que ama. O amor é demonstrado naquilo que ele decide entregar.
Agora observe a estrutura da frase. O Criador amou, e por isso deu. Amor seguido de entrega. Não é uma emoção abstrata, é uma ação concreta. Isso ecoa toda a lógica das escrituras hebraicas. Cada vez que o Criador age em favor de seu povo, o amor aparece como fidelidade ativa, como compromisso, como decisão de agir mesmo quando o ser humano falha. João 3,16. Então, não é uma ruptura com o pensamento hebraico, é uma continuação profunda dele. Mas existe outro conceito importante escondido ali. No mundo bíblico, sacrifício não significava simplesmente pagar uma dívida. A palavra hebraica para sacrifício é korban, e sua raiz significa aproximar-se. O objetivo de um sacrifício nunca foi apaziguar um criador irado. O objetivo era restaurar proximidade. Era remover a barreira que separava o ser humano do Criador. Quando o Messias fala sobre a entrega do Filho, ele está falando de um ato que restaura proximidade. E então, você começa a perceber que João 3,16 não está descrevendo apenas um evento religioso. Está descrevendo um movimento de reconciliação. O Criador age para aproximar aquilo que se afastou. O amor divino não ignora a distância. Ele atravessa a distância. Ele constrói uma ponte. E essa ponte não é construída com palavras. É construída com entrega. Nicodemos escuta tudo isso na escuridão da noite. O homem que tinha riqueza, influência e prestígio, agora se vê diante de uma verdade desconcertante. Nem status religioso, nem mérito acumulado, nem conhecimento da lei podem produzir aquilo que ele está ouvindo. O que o Messias está descrevendo é algo que só pode nascer de cima. Algo que começa quando o amor do Criador encontra um coração disposto a receber. E é nesse ponto que João 3,16 deixa de ser apenas um versículo famoso. Ele se transforma em uma janela para entender a lógica do reino. O amor do Criador não é passivo. Ele se move, ele se doa, ele restaura. E quando você começa a enxergar o versículo dentro da linguagem hebraica de Ahavá, korban e unidade, aquela frase conhecida começa a revelar uma profundidade que quase ninguém percebeu. Existe ainda um detalhe que poucos percebem quando leem João 3,16. No pensamento hebraico, as palavras não carregam apenas significado semântico. Elas carregam estruturas simbólicas profundas. A palavra ahavá, amor, possui valor numérico 13. Curiosamente, outra palavra hebraica também possui o mesmo valor, errad, que significa um. Para um leitor ocidental, isso pode parecer apenas coincidência linguística, mas dentro da tradição judaica, essa ligação é poderosa. Amor e unidade compartilham o mesmo valor porque o amor verdadeiro tem exatamente essa função: transformar dois em um. Agora observe a lógica do versículo novamente. O Criador ama o mundo e, por causa desse amor, entrega aquilo que lhe é mais precioso. O objetivo final não é apenas evitar a destruição do ser humano. O objetivo é restaurar a unidade que foi rompida. O amor busca reconectar aquilo que foi separado. De repente, João 3,16 começa a ecoar uma das ideias mais antigas das escrituras hebraicas. O Criador não deseja apenas governar sobre sua criação. Ele deseja habitar em comunhão com ela. E então surge outro elemento, surpreendente no diálogo entre o Messias e Nicodemos. O Messias menciona um episódio antigo do deserto. Ele fala da serpente de bronze levantada por Moisés. Para entender o peso dessa referência, você precisa voltar à história de Israel caminhando pelo deserto. O povo havia se rebelado, e serpentes começaram a aparecer entre eles. A morte se espalhou rapidamente. O desespero tomou conta do acampamento. Foi então que o Criador ordenou algo inesperado. Moisés deveria levantar uma serpente de bronze sobre uma haste. Quem olhasse para ela viveria. À primeira vista, essa solução parece estranha, mas dentro do pensamento hebraico, ela carrega uma lógica clara. O olhar não era mágico. O ato de olhar representava confiança, representava reconhecer que a cura vinha do Criador. Era um gesto de fé que transformava a morte iminente em vida restaurada. Quando o Messias menciona esse episódio diante de Nicodemos, ele não está citando uma história aleatória. Ele está construindo uma ponte entre aquela experiência do deserto
e aquilo que está prestes a acontecer na história. Perceba o que isso significa. O amor do Criador não ignora a realidade da ferida humana. Ele não nega a existência da morte, do pecado ou da separação. O amor divino olha diretamente para essa realidade e decide agir. A serpente levantada no deserto era um símbolo de cura. Agora, o Messias aponta para algo maior, uma entrega que restauraria a vida em uma dimensão ainda mais profunda. Para Nicodemos, essa conversa deve ter sido desconcertante. Ele cresceu dentro de uma tradição que valorizava mérito espiritual, aquilo que os rabinos chamavam de zehut, méritos acumulados por meio da obediência. Mas naquele momento, o Messias está revelando algo que ultrapassa completamente essa lógica. O acesso à vida não viria do acúmulo de méritos. Viria da resposta ao amor que o Criador decidiu oferecer primeiro. Isso nos leva a outro conceito central do pensamento judaico: Rahamim, misericórdia. A raiz dessa palavra está ligada a Rehem, que significa útero. Isso revela algo profundo sobre como a tradição hebraica entende a compaixão divina. Misericórdia não é apenas tolerância. Misericórdia é um amor protetor, quase maternal, que se move para preservar a vida. Quando João escreve que o Criador enviou o Filho para que o mundo fosse salvo, ele está descrevendo exatamente esse movimento de misericórdia. Mas o diálogo de João 3 também apresenta outro elemento importante: a tensão entre luz e trevas. O Messias diz que a luz veio ao mundo, mas muitos preferiram as trevas. Essa linguagem não é apenas poética, ela carrega um significado profundamente rabínico. Na tradição judaica, luz representa revelação, verdade, vida. Trevas representam ocultação, confusão, afastamento. Nicodemos chega até o Messias na escuridão da noite, mas ao longo do diálogo, ele começa a ser confrontado com a luz de uma compreensão nova. Essa dinâmica torna a história ainda mais interessante quando você olha para o que acontece mais tarde. O mesmo Nicodemos que procurou o Messias em segredo aparece novamente após a crucificação. Desta vez não é de noite. Desta vez ele aparece publicamente. Ele traz uma quantidade enorme de mirra e aloés, cerca de 33 quilos, para o sepultamento do Messias. No mundo antigo, essa quantidade de especiarias era reservada para honrar reis. O homem que veio na escuridão agora age à luz do dia. Você percebe a transformação? O diálogo que começou com perguntas terminou produzindo ação. E isso nos leva de volta ao significado original de Ahavá. Amor não é apenas algo que se compreende intelectualmente. Amor é algo que se pratica. Nicodemos ouviu sobre o amor que dá. Mais tarde, ele próprio se torna alguém que entrega algo precioso para honrar aquele que mudou sua compreensão da vida. É exatamente aqui que João 3,16 revela toda a sua força. O versículo não é apenas uma declaração teológica. Ele é a síntese de toda uma lógica hebraica de amor, misericórdia e restauração. O Criador ama. O amor gera entrega. A entrega produz proximidade. A proximidade restaura a vida. Quando você enxerga essa estrutura, o versículo deixa de parecer apenas uma frase religiosa repetida ao longo dos séculos. Ele se torna uma revelação sobre a própria natureza do Criador. Um Criador que não permanece distante observando a humanidade se perder. Um Criador que decide agir, que decide dar, que decide restaurar. O amor divino não é passivo. Ele é ativo, intencional e transformador. E talvez seja por isso que essa conversa aconteceu à noite. Porque muitas vezes a verdade mais profunda aparece exatamente quando estamos cercados por perguntas. Nicodemos chegou cheio de dúvidas, mas saiu carregando uma nova compreensão sobre o amor do Criador. Um amor que não depende da perfeição humana. Um amor que inicia o movimento de reconciliação. Quando você entende tudo isso, João 3,16 deixa de ser apenas um versículo conhecido. Ele se torna um convite para enxergar o amor do Criador dentro da lógica hebraica da entrega. Um amor que busca unidade, um amor que restaura a proximidade, um amor que transforma até mesmo a noite mais escura em caminho para a luz.